Olá, boa noite. Nós estamos aqui em mais um bate-papo online. E hoje eu queria que vocês prestassem atenção na letra dessa música. E aí depois a gente ia fazer uma conversa com vocês, internautas. Enquanto isso, vão compartilhando, vão comentando. Então, essa música é sensacional, que vai falar do que nós vamos discutir hoje, inclusão na rua. Isso aí, boa noite. Música do Rebelião C4, aqui de Francisco Morato. É isso aí. Um abraço para eles, se eles já estiverem aí na live. Aí. Se não tiver, vão ver depois. Tenho que lhe falar, minha mãe negra de nova me fez enxergar que isso é bom ser feito, não é nenhum defeito, por isso que hoje tudo para acabar com o preconceito. Que musicão! Alô, Rebelião C4, ninguém fica para trás, é isso aí. Bom, gente, sensacional. Vou parar na musiquinha, vou parar a música aqui, mas depois nós vamos tocar ela de novo aqui para as pessoas entenderem aqui qual que é o nosso bate-papo. Então, hoje é um grande prazer estar aqui com vocês hoje na minha live, fazendo um bate-papo. Nós vamos falar sobre inclusão na rua, a nova repaginada do Inclusão na Rua que vem trazendo um espaço fantástico aqui para nós, né? Então, está presente aqui professora Lili, está presente Felipe Marconato, está presente Fernando Choren. E nós vamos fazer esse bate-papo sensacional. Pessoal, enquanto o Felipe fala um pouquinho, eu queria, antes de começar o nosso bate-papo aqui, para a professora Lili, ela vai falar um poema, né, professora, em inglês aqui, para a gente começar a fechar esse bate-papo. Então, a protagonista agora é você. Tá, a protagonista é você e eu vou compartilhar. Boa noite, né? Eu creio que vai ser um momento de muita aprendizagem. Eu vou estar aqui saindo porque eu tenho que voltar para minha aula, aprender sempre, né? Mas eu escrevi algumas coisas em inglês e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? My friends, I am very happy because this project is fantastic. Inclusion in the streets, helping people is our goal. Let's hold hands and walk together. We will achievement. Meus amigos, eu estou muito feliz porque este projeto é fantástico. Inclusão na rua. Ajudar pessoas é a nossa meta. Vamos segurar as mãos e caminhar juntos. Nós alcançaremos. Ok? Now, I need to go back to my English class. Bye, bye, my friend. Agora eu tenho que voltar para minha aula de inglês. Sucesso. Bye, bye. Sensacional, professor. Gente, essa live hoje vai ser um sucesso, porque nós vamos falar de assunto importantíssimo. Inclusive, eu estou com uma camiseta aqui, fala assim, ó, quem faz política com igualdade. Porque hoje o nosso bate-papo vai ser muito bacana. Nós somos 3 amigos que estamos aqui na live e começou um projeto com o Felipe Marconato, um jovem jornalista visionário que pensou na causa da pessoa com deficiência, né? Fernando Choren também, aí, que é um grande amigo e um militante fantástico aí na causa da pessoa com deficiência. E hoje nós vamos falar sobre essa repaginada aí do Inclusão na Rua. Felipe Marconato, a minha live está aqui hoje na minha página, é um prazer estar com você aqui. E agora você é o protagonista desse bate-papo aqui com nós, aqui nesse bate-papo, tá? Então, fique à vontade para você falar um pouco sobre o Inclusão na Rua. Bom, primeiramente, boa noite, Jailson. Quero cumprimentar toda a cidade de Francisco Morato, na pessoa de Jailson Lacerda. Quero cumprimentar todas as pessoas
do município de São Paulo e dos bairros adjacentes, a pessoa do meu vice-presidente Fernando Schran. Enfim, quero desejar uma boa noite a todas as pessoas que têm a oportunidade aí de estar conosco. Gelson Lacerda, muito obrigado pelo convite. Você sabe que você não convida, você intima. Então, quando eu recebi essa intimação para estar aqui prontamente, aceitei, justamente para que a gente possa falar dos novos desafios e desse terceiro ano do projeto Inclusão na Rua, qual é o objetivo, como que ele vem repaginado, uma nova marca, uma nova identidade, e nós vamos, ao longo do processo, contar um pouco de como tudo começou. É isso aí, sensacional. Agora, nós não poderíamos começar essa live sem escutar o nosso professor aí, o Fernando Schran, onde eu venho, né? A gente vem acompanhando ele há muitos anos nessa caminhada, na luta por inclusão da pessoa com deficiência. É um cara que sempre está aí em alto astral, sempre discutindo a política com inteligência, né? Então, Fernando, você, como eu disse para o Marconato, você é o nosso protagonista aqui agora. Fala um pouco sobre inclusão na rua, sobre o que você espera aí dessa nova repaginada aí que está acontecendo aí. Fantástico. Boa noite, meus... Muito mais que dois amigos, né? Dois irmãos, camaradas de guerra. Jailson sabe que eu fico muito emocionado, cara, quando eu lembro ali da primeira vez que a gente se encontrou na Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde você estava ali, eu acho que já me conhecia talvez pelas redes sociais, eu também já te conhecia, aí você queria dizer alguma coisa ali, estava impetuoso para falar alguma coisa, aí eu não lembro se eu sentei ao seu lado, não lembro ao certo, mas muito que bem, acredito que foi uma das primeiras vezes que você pegou o microfone para falar lato sensu para todas as pessoas com deficiência do estado de São Paulo. E o amor com que você falava da sua cidade e das coisas que aconteceram com você e que ali na sua cidade a pessoa com deficiência existia sim, mas por algum motivo a invisibilidade, alguma coisa estava faltando para as pessoas com deficiência saírem das suas casas e, de repente, mostrarem a cara. E hoje a gente está aqui com você, que ajudou a fundar, instituir o primeiro conselho da pessoa com deficiência em Francisco Morato, já mobilizou uma faculdade com alunos jovens, não por imposição, mas por convencimento da importância dessa luta. O que essa luta representava para as pessoas com deficiência na cidade, e você, uma pessoa com deficiência, muito eficiente, que sempre foi para a rua, foi para fora, trabalhou, fez as coisas acontecerem, de repente estava movimentando a Vitória, que acabou de entrar aqui do Colégio com seus 17 anos, a fazer uma feira voltada para a pessoa com deficiência, e eu, Marconato, só fomos lá instrumentos para botar para fora o que já estava no seu coração, assim como a professora Roséria, a Rose, todas as pessoas da cidade que tiveram plantadas essa semente, mas ela simplesmente não morreu num gabinete ou em alguma conversa, alguma reunião, e foi para fora com a primeira caminhada inclusiva da cidade de Francisco Morato. E hoje eu estou aqui, Jailson, para te agradecer, enquanto Inclusão na Rua. A gente sabe, não pode falar muito, né, sobre as coisas que você está galgando, que você está pleiteando, mas é isso, o Inclusão na Rua. Dar visibilidade, de repente, não para uma proposta ou uma plataforma que passa de 4 em 4 anos, mas por um propósito
que vai durar a vida inteira hoje como legado do Jailson Lacerda na cidade de Francisco Morato. É isso, meus amigos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Deixa eu tirar o microfone. Eu estou liberando seu microfone, Marconato, porque senão dá interferência aí. Beleza. Quando vocês dois estão falando. Então, tá liberado. Antes de você retomar, eu quero também, Fernandinho, ressaltar um marco histórico na cidade de Francisco Morato. Em virtude de todas as discussões que Jailson Lacerda veio buscar conhecimento em São Paulo para levar a tua cidade, houve um marco histórico e que a cidade não comentou e que eu falei no Alô Comunidade e venho reiterar aqui. A nossa... Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo. Ah, beleza. Tá dando eco aqui. Então, houve um marco histórico. Hoje, quando nós ouvimos a prefeita da cidade de Francisco Morato, Renata Ceni, fazendo seus pronunciamentos, nós vemos que tem uma telinha de alguém interpretando aquilo que ela está dizendo. Ou seja, esta também acessibilidade foi marcada e protagonizada por esse homem que está mediando esta conversa hoje, Jailson Lacerda. Então, daqui de São Paulo, Jailson, eu quero te parabenizar a prefeita Renata Ceni por dar ouvido a essa luta, por dar ouvido a essa batalha juntamente com a Rose, com a Faculdade Freire e com tantas pessoas que efetivamente estão empenhadas em fazer o bem. Jailson Lacerda, em nome do Inclusão na Rua, muito obrigado por olhar para as pessoas com deficiência da tua cidade. Muito obrigado por ampliar o know-how de conhecimento dentro de políticas públicas para essas pessoas que talvez até existiam, mas estavam esquecidas ou estavam dentro de suas casas. Portanto, em nome de todo o Brasil, em nome do projeto Inclusão na Rua e de todas as cidades que nós tivemos a oportunidade de estar, o meu muito obrigado por você não desistir. Um muito obrigado por você entender que essa luta não é só tua, ela é de todos nós. E como você disse, ninguém fica para trás. A cidade de Francisco Morato vai protagonizar historicamente, já tem protagonizado historicamente um conselho atuante, um conselho efetivo, um conselho que oficialmente tem vez e voz. E resultado desse conselho ter sido ouvido é todas as vezes que a prefeita se pronuncia, a oportunidade que nós temos de ver a intérprete de Libra levando essa mensagem para o mundo. Nosso muito obrigado, Jailson. Sensacional. Valeu, meus amigos. Né? Nós estamos aí nesse bate-papo. E essas lives estão sendo muito bacana, Felipe, sabe por quê? Porque quando a gente começa a estudar, porque cada live dessas que a gente vem trazendo, nós buscamos estudar contexto, saber por que cada um está fazendo esses movimentos. E aí eu falei, não, eu preciso colocar uma música, né, que fale sobre a inclusão na rua. E do tema que nós vamos falar hoje, né? Porque hoje é um tema que nós vamos falar de um negrinho que estava andando com um deficiente, que foi maltratado pelas pessoas, e aí é onde surgiu a ideia do Inclusão na Rua, né? Porque vocês transformaram tudo aquilo que vocês poderiam pegar para vocês e levar para o lado negativo, e vocês trouxeram para o lado positivo. E hoje vocês estão dando voz para a pessoa com deficiência, hoje vocês estão dando voz para as pessoas negras, né? Então, e aí eu fui fazer uma pesquisa. Daí eu peguei aqui na minha cidade, cara, encontrei um grupo de rap sensacional que canta o que vocês estão fazendo aí, o Inclusão na Rua. Hoje eles falam sobre... Né, é um cadeirante com deficiência, é o Rebelião C4, o nome dele é Leandro, falei bastante com ele hoje, porque precisava fazer essa analogia, né, da pessoa com deficiência negra e a cultura, né, para a gente discutir dentro da cultura. Então... sensacional essa
parada aí. Depois eu vou colocar mais um pouquinho da música deles. Agora, Felipe, essa história eu contando, ela é até bonita, mas a gente só se emociona quando você conta. Então, gostaria que você contasse para nós aqui como surgiu a ideia do Inclusão na Rua. Bom, vamos lá. Um certo dia, o Fernandinho me liga e diz para mim o seguinte: Felipe, vem almoçar aqui em casa. E eu prontamente tive a oportunidade de ir almoçar na casa dele. Quando eu cheguei no prédio, eu passei pela portaria e que gentilmente aquelas pessoas, as pessoas que ficam na portaria me receberam, e eu, ao entrar, nós almoçamos e nós vínhamos descendo a rampa, né? E tinha um casal subindo. E eu comecei a olhar e ver que esse casal, Jailson, estava olhando para a gente de forma diferente. E eu estranhei. Aí eu disse, porque eu chamo o Fernandinho de pai, né? Eu disse, pai, o que está acontecendo? Que as pessoas ali estão olhando diferente. E quando essas pessoas foram se aproximando, a mulher, no ouvido do marido, disse assim, olha, como se já não bastasse um aleijado aqui no nosso prédio, tem um negrinho. E eu fiquei, Jailson Lacerda, ao ouvir aquilo, eu fiquei muito chateado por aquela situação. Eu tinha duas coisas a fazer. Ou eu chamaria a polícia para prestar uma queixa por preconceito e injúria racial, pelo ato daquela mulher, porque ela verbalizou a ponto de nós ouvirmos, ou eu ia embora e colocaria uma pedra, efetivamente, oficialmente, no ato de preconceito dessa mulher. Quem me conhece sabe, eu sou muito diplomático com relação a todos esse aspecto. Primeiro eu analiso a situação e depois, efetivamente, eu tomo as ações necessárias. E nesse dia eu fui para casa muito chateado, meu pai ficou com os olhos cheios d'água e eu fui para casa muito chateado. Aquela noite, Jailson, eu não consegui dormir. Virei para um lado, virei para o outro, não conseguindo dormir. Eu falei, quer saber? Eu vou lá para a cozinha e eu vou colocar o joelho no chão, vou conversar com Deus, mas fiz isso também, não consegui dormir. Quando eu sentei na mesa, eu tive um insight. Eu chamo de insight, mas eu ouvi uma voz dizendo para mim, pega a caneta e o papel. E eu simplesmente obedeci. Falei, bom, vou pegar a caneta e o papel. Só que eu estava tão angustiado, tão amargurado, que eu falei, eu vou escrever o quê? Se eu tô chateado pra caramba com isso que aconteceu. E aí, comecei a rafiar. Eu falei, quer saber? Eu vou usar esse veneno desse preconceito como antídoto, para poder levar a oportunidade de resposta ou de uma vida melhor para outras pessoas. Porque quando a gente fala do preconceito entre o preto e a pessoa com deficiência, é um só. Preconceito. Por quê? As pessoas que são preconceituosas com as pessoas com deficiência é porque a deficiência chega primeiro do que você, do que a pessoa. E do negro é porque a minha cor chega primeiro do que eu. E qualquer tipo de preconceito é preconceito. E comecei a escrever esse projeto. Depois que eu terminei esse projeto, eu pensei o seguinte, eu falei, bom, eu preciso ligar para o Fernandinho para saber se ele está comigo, se ele vai apoiar esse projeto, porque não adianta eu falar sobre as pessoas com deficiência, ter conhecimento técnico,
se não tiver alguém que efetivamente vai falar sobre a base, que sente o que realmente sente na pele. Liguei para ele e disse, Fernando, eu acabei de montar um projeto e eu queria te convidar para saber se você está comigo nesse projeto. Ele falou, bom, apresenta para mim o projeto. Se for bom, a gente vai. Eu falei, não dá para saber se é bom ou não. A gente precisa fazer. Tem uma fala que o Fernando faz sempre. Primeiro a gente faz, depois a gente vai adequando as técnicas. Não é com essas palavras, mas ele vai falar daqui a pouquinho para nós aí. E aí eu disse, aceita? Ele disse, aceito. Falei, então vamos lá. Quando foi 2 semanas depois, naquela mesma semana eu liguei para ele e disse, olha, já está tudo planejado, a gente vai fazer daqui 2 semanas. Ele falou, você está maluco? Geralmente a gente precisa de 1 mês para planejar alguma coisa. Eu falei, já fui no céu, já arrumei espaço, já comecei a convidar todo mundo tirando foto. Ele falou, você está maluco? Eu falei, não estou maluco, a gente precisa de ação, de atitude, porque eu estava indignado. Aquilo não me causou ira, mas me subiu um calor de dizer, eu preciso fazer alguma coisa e dar uma resposta para a sociedade sobre isso. E aí foi quando eu fiz o contato com ele, tive a oportunidade de me conectar com algumas várias pessoas, e aí o Fernando vai dar continuidade, porque ele, mais do que eu, pode contar aí e levar adiante essa história. Fernando, é com você. Sensacional, esse bate-papo aqui está muito bom. Eu vou abrir o microfone aqui do Fernando. Vou fechar o... Já abre. Ô, Fernando. Emocionante, né? Tá dando para ouvir legal? Tô ouvindo. Aqui do meu coração aqui. Felipe colocou bem a questão de começar antes de estar pronto. Quando você encontra a sua arte, né, Jailson? Encontra aquilo que você tem para fazer, de repente, com um propósito. Muitas coisas aparecem, de repente, para tentar te brecar. Talvez muita gente dizendo, mas o que isso vai trazer para você enquanto profissional, financeiramente? Porque você fica galgando nesse altruísmo, de repente, falando palavras bonitas para fazer a diferença na vida das pessoas. Mas é exatamente isso. Quando a gente tem um propósito, como o Felipe Marconato, que é um jovem sem deficiência, que eu faço questão sempre de frisar que ele é presidente do projeto e fundador do projeto Inclusão na Rua, para as pessoas entenderem que você não precisa fazer parte da estatística para defender determinadas coisas. Você não precisa ser uma pessoa com deficiência para participar dessa luta. Quando a gente diz nada sobre nós sem nós, tem que tomar um cuidado, porque serviu esse jargão durante muito tempo para dar visibilidade para a pessoa com deficiência. Mas muitas pessoas me questionam até hoje, nada sobre nós sem nós exclui as pessoas com deficiência? Não, existe uma diferença, nada sobre nós sem todos nós, que é a teoria do lugar de fala e o lugar de apoio. A gente tem o lugar de fala como pessoa com deficiência, familiares de pessoas com deficiência, mas o lugar de apoio acaba trazendo jovens. As grandes mudanças sempre passaram pela mão da Vitória, do Felipe, do pessoal do Tonelote, do pessoal da Freire. Todas as grandes mudanças passaram por essa mão pela mão da juventude. Hoje, o Felipe Marconato, que está aqui no meio de nós, dividindo a tela, esse jovem jornalista, que, de repente, muitas pessoas acharam que ele iria para um caminho estatístico diante da quebrada, onde ele nasceu, coisa assim, e ele se tornou alguém que, não só nesse preconceito que aconteceu lá no meu prédio, mas em todo o preconceito que carregaram e todas as palavras de morte, como no meu diagnóstico jogaram sobre mim, de nada adiantou, Jailson. Sabe, que eu vejo o pessoal falando
sobre você na sua cidade, até em outras cidades, onde você já passou comigo. O Jailson começou a fazer tudo isso porque agora quer se lançar candidato. Só que eu vou tomar licença aqui para falar um pouquinho sobre você. Eu acho que eu tenho propriedade para isso. Como eu costumo dizer para você, ninguém aos 12 anos estava lá, foi empurrado no trem, perdeu uma perna e um braço e, de repente, aos olhos de muito, não ia sobreviver para estar aqui hoje, dividindo essa live comigo. E dividindo o quê? Algo que poderia ser uma coisa que você guardasse dentro da sua redoma para os seus familiares, continuasse trabalhando como você sempre trabalhou, e aquilo que o Jailson Lacerda passou e hoje faz ele mais forte, as pessoas que não puderam conhecer ainda colocam as pessoas com deficiência dentro de casa por medo, porque eu digo que o medo de botar a pessoa com deficiência para fora, dos seus parentes, seus familiares, não é proposital, é o excesso de zelo. Porque quando a gente sai para fora, na cidade de Francisco Morato, São Paulo, o Brasil, tem mais buraco do que gente. Tem pessoas preconceituosas dizendo que o doente devia estar acamado, devia ficar dentro de casa. Então, histórias como a minha, histórias como a do Jailson e a do Negrinho, hoje vencedor, Felipe Marconato, têm que ser botadas para fora. As pessoas, antes de galgar políticas públicas, falar sobre algo que está no papel, leis, temos muitas sobre tudo, mas se as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito não se derem visibilidade, nada acontece. Existem muitas leis contra a injúria racial, LBI para pessoa com deficiência, mas muito se fala sobre muitas coisas que no judiciário não entra. Não é judicializando que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não é judicializando e querendo botar na porrada, falar para as pessoas que a rampa precisa estar ali, ou que o Jailson precisa de uma prótese, que elas vão entender algo que vai servir, de repente, para você, Jailson, individualmente, mas depois fecham a porta e dizem, pronto, saiu ele daqui, já resolvemos o problema, isso não é mais com a gente. Existe muita coisa que acontece que as pessoas entendem que por que eu vou lutar pela pessoa com deficiência se esse problema não é comigo? Aí eu sempre falo, 500 pessoas por dia no mundo ou nascem ou adquirem alguma deficiência. Você que está aí do outro lado, ainda não compartilhou essa live, não entendeu que você não precisa fazer parte da estatística para fazer parte dessa luta, não entendeu que a meritocracia do Jailson começou muito para trás e ele chegou muito na frente, que a força do Felipe Marconato fez com que ele estivesse aqui hoje no QG Inclusão na Rua, onde a gente fica masterizando o dia inteiro, ganhando o nosso tempo para fazer um projeto onde as pessoas vão entender que o Inclusão na Rua não é algo abstrato, é algo que coloca histórias de vida como a minha, como a do Jailson, como a da Marise, como de muitas pessoas com deficiência, para mostrar para você que nós não queremos mais insumos, nós não queremos mais a fralda, nós não queremos mais o EPC, nós precisamos sim, mas nós queremos principalmente o princípio da dignidade humana, que é para viver como cidadão, e não mais ser visto como o Jailson, meia sola, como eu sempre digo, ou como o Fernando, que anda ali com dificuldade, torto, e quando chega numa sala, de repente, antes de eu falar, as pessoas me apresentam como o Fernando, que tem um diagnóstico talvez parecido com paralisia cerebral, e aí quando abre a boca e fala que é pastor, formado em Direito, Teologia, cientista jurídico, as pessoas abrem a boca e dizem, mas como? Mas como? E as pessoas olham para dentro de si e percebem que a vida delas, de repente, foi bloqueada por alguma coisa que elas poderiam fazer, não tem coragem. E o Felipe falou muito bem sobre as pessoas reiterizarem as coisas,
Muita gente vai olhar essa live, a gente falando com emoção, para pegar os nossos detalhes nos defeitos e dizer que a gente disse alguma atrocidade ou alguma coisa errada. Eu quero dizer que das grandes loucuras e das grandes genialidades surgiram as grandes coisas. Muita gente dizia para minha mãe que eu não ia conseguir dar o primeiro passo. Quando eu caía na rua e me ralava todo, chamavam ela de louca, porque ela deixava eu andar sozinho, e eles achavam que ela tinha que me agarrar pela mão e sair andando. Então, hoje eu agradeço a minha mãe, Nicoleta, por ter me deixado cair e aprender andando. Eu não aprendi andando, eu aprendi caindo e levantando. E é mais ou menos por aí, Jailson, que eu quero deixar essa mensagem aqui para quem acha, mais uma vez, que de repente a gente faz alguma coisa por algum propósito de curto prazo. Alguns discutem pessoas, os médios discutem as ideias, mas os maiores discutem ideias com eventos que façam a diferença na vida das pessoas. Então, quero deixar aqui uma mensagem poderosa a todos os meus amigos por aí pelo Brasil com deficiência que se colocaram pré-candidatos para, de repente, nos representar na Câmara pelo Brasil. Se você puder contar nos dedos quantos mandatários com deficiência estiveram nas câmaras, nas casas legislativas ou no Senado, você vai poder contar nos dedos. E mais de 23% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Ora, se as casas legislativas é para refletir o que tem na sociedade, por que a pessoa com deficiência tem que falar sempre em terceira pessoa? Por que não respeita o nosso lugar de voz, nossa determinação e causa para falar sobre algo que a gente passa todos os dias? Então, meu amigo, você que diz alguma coisa aí sobre o que o Jailson está fazendo ou o que eu faço, que é uma inspiração de vida, junto com o Felipe Marconato, não fale sobre a minha estrada se você não passar por ela. E quando eu digo isso, não é passar por ela sendo deficiente, mas é como o Felipe fez, estendeu a mão, nos entendeu, nos abraçou. Vitória, Fiorim, Francisco Morato, professora Lili, todos aqueles que nos acompanham, eu quero agradecer, porque o Inclusão na Rua não é para mim, é para você e para todas as pessoas que entenderam que qualquer tipo de preconceito tem que ser massacrado. Muita gente diz que o preconceito nunca vai acabar. Se o preconceito nunca vai acabar, nós aqui não podemos tirar férias. Nós temos que estar sempre dando porrada, inclusão na rua, a porrada do bem. A porrada que chama a consciência, gera expansão e dilata a nossa vontade. Vitória. Minha heroína é você. Um abraço, viu? É isso. Sensacional, cara. Nossa, ao escutar essas palavras, eu vou até colocar um pouquinho mais da nossa música aqui. Porque essa música aqui, cara, também é sangue na veia aqui, cara. Né? Ó, se liga na ideia do cara. Que houver pela frente, Deus está comigo, sou um negro consciente. Antes de tudo, tenho que lhe falar. Minha mãe negra de nova me fez enxergar que isso é bom ser preto, não é nenhum defeito. Por isso que hoje luto para acabar com o preconceito. Leandro, Rebelião C4, você me inspira, viu, meu amigo? Um abraço para vocês. Cara, a primeira vez que eu escutei essa música, eu fiquei arrepiado, porque essa música vinha retratando tudo que nós vem fazendo aí, né? E você, Felipe Marconato, com esse projeto de inclusão na rua, que conseguiu ampliar a visibilidade da pessoa com deficiência, em um momento onde nós estávamos todo mundo de cabeça baixa, porque aonde ia, nós não encontrávamos o apoio, porque era um monte de deficiente discutindo uma política que não tinha visibilidade, né? Eu e o Fernandinho, nós rodávamos para tudo quanto é lugar aí, para todos os espaços, e não tinha essa visibilidade. E daí, quando chegou você com essa ideia sensacional de falar, não, cara, está na hora de dar visibilidade para a luta de vocês. Nós precisamos colocar isso aí numa plataforma, nós precisamos mobilizar as pessoas e tirar a pessoa com deficiência dentro de casa. Porque o lugar de deficiência
da pessoa com deficiência é na rua. Então, esse projeto que você fez foi sensacional. E essa live aqui que nós estamos fazendo hoje, para as pessoas que estão presentes aqui, eu quero mandar um beijo para Gislene Andrade, para Rosimeire Rodrigues, para minha esposa Tatiane, né, para a Vitória, que está aí acompanhando nós, uma menina nova, que ela podia até esquecer, né, nem comentar a respeito da pessoa com deficiência, mas ela está aí, falando sempre da luta e quebrando os preconceitos. Então, é sensacional. Deixa eu ver, eu não queria esquecer ninguém, mas a live tem muita gente, tem bastante participação, e pessoas que vocês forem comentando aqui, eu vou colocando na tela para o Fernando, para o Felipe fazer um comentário, tá bom? Então, Marconato, eu não vou conseguir colocar aqui porque tá bombando, mas se você quiser ligar seu microfone aí, para dar uma palavra aí para nós aí sobre a inclusão na rua. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Você precisa você precisa ligar o microfone, Marconato. Libera o seu microfone. Você, Jailson. Vamos ver. Opa. Eu não vou conseguir liberar o microfone do Marconato, mas, pronto, cara... E agora? Ah, sim. Estou ouvindo. Beleza. Bom, eu estou aqui emocionado depois de ouvir Fernando Schran falando. Nos falta até palavras, né? Porque, primeiro, eu quero dizer que eu estou completamente emocionado e energeticamente emocionado, e eu vi que uma das pessoas, não consegui gravar o nome, mandou assim: transformou veneno em antídoto. Esse é o meu lema, né? E eu agradeço. Jailson, eu confesso que eu estou muito emocionado com essa live e eu quero agradecer a vocês por vocês existirem, por vocês efetivamente fazerem a diferença no mundo. O jornalismo, para mim, fez muito mais sentido depois que eu tive a oportunidade de conhecer vocês. Porque eu acho que nós não temos que deixar com que as pessoas façam brigas isoladas. Nós temos que nos unir para que a sociedade nos ouça. E quando eu tive a oportunidade de bater lá na porta do ex-governador Márcio França, que era governador à época, e quando eu disse que a pessoa com deficiência... Gislene Andrade mandou. Gislene, querida, um beijo. Ela acabou de subir aqui, ó. É isso, é do pior veneno que eu tiro o melhor antídoto. Isso é o meu mantra diário. Então, Jailson, quando eu recebi a missão e o desafio de bater lá no palácio do governador de estado, que à época era Márcio França, e aí algumas pessoas dizendo: Felipe, você é maluco, o governador do estado não vai receber vocês, não. Eu disse: não vai, tudo bem. Eu falei: avisa ao governador, então, sem antes nem ter passado para o governador, já tinham dito que ele não ia ouvir, tá? Eu disse: então avisa para o governador que na sexta-feira vai ter 300 pessoas com deficiência lá na porta do palácio, porque se ele não abrir a porta, a gente vai entrar. E aí, sabe o que aconteceu, Jailson? Oportunamente, a secretária do governador me ligou e disse: olha, quem disse para você que o governador, à época, que era o Márcio França, não vai receber, mentiu. O governador vai receber vocês sim. E eu disse: não é ele que vai dar a data. É na próxima sexta-feira que a gente quer esse encontro. E aí, para nossa alegria, o governador Márcio França, à época, nos recebeu de braços abertos. Deu voz, entende? E aí o que aconteceu? Não foi só o governador que teve que ouvir.
esse negro, esse preto jornalista aqui. Ele teve que ouvir esse preto jornalista e uma categoria inteira de pessoas com deficiência, que iam oficialmente levar para o governador do estado onde é que estavam as suas dores, onde é que estavam os seus anseios, as suas necessidades. E em virtude disso, Jailson, muita gente não sabe, mas você acredita que eu fui vender bala e bolo no Farol para levar o projeto Inclusão na Rua para outras cidades? Porque as pessoas entravam nas minhas redes sociais e diziam assim, a gente não tem recurso, como é que você vem? Eu, como tudo aquilo que eu vou fazer na vida, primeiro eu projeto aqui e acredito que vai acontecer porque eu coloco fé, eu disse, fica tranquila, marca a data e a hora porque eu tô indo aí para a cidade. E detalhe, ô Jailson, eu não estava trabalhando. Tem uma mulher que eu não posso deixar de lembrar dela, que é a Nora Ney Alves, a Mari, minha mãe do coração, que fazia o bolo, pessoa com deficiência ela, hein? Que fazia o bolo, Jailson. Eu fico emocionado de falar. Colocava os bolos no potinho e falava para mim, filho, leva esse bolo aqui para você vender, porque você vai levar dinheiro para levar, você vai levantar o dinheiro para levar esperança para as pessoas que estão em outra cidade. Jailson, eu cheguei em cidades que as pessoas com deficiência estavam jogadas, esquecidas. E, graças a Deus, com muita força, com muita garra, eu sempre tive pessoas que diziam, não, mas você não é pessoa com deficiência, para que você vai ajudar essas pessoas? Não tem necessidade. E eu disse, não, essa luta é minha e é de todos nós. Então eu vou. Fui vender bolo no Farol, fui vender bala. E graças a Deus, Jailson, nós fizemos com que essas cidades começassem a discutir sobre isso. Nós tivemos a oportunidade de ir para Cubatão, nós tivemos a oportunidade de ir para Cajati, nós tivemos a oportunidade de estar em Francisco Morato, nós tivemos a oportunidade de estar em tantas outras cidades. E sabe o que acontece, Jailson? Eu entendi que a minha vida só faz sentido, a minha missão e o meu propósito de vida é oficialmente abraçar as pessoas, é oficialmente perguntar onde é que está a sua dor, no que eu posso te ajudar. E é o que eu digo. Às vezes as pessoas pensam, poxa, mas o Mandurinha não faz verão, uma só não faz, mas se nós dermos as mãos, como nós nos unimos, eu, Fernandinho, você, o Nelson, Luciana Trindade, Sandra e tantas outras pessoas, nossa querida Lucimeire, mãe de todas as mães, mãe das mães, a minha querida avó Nicoleta Schran, são essas pessoas. A nossa querida, eu não posso esquecer, a nossa querida Rogéria, da Faculdade Freire, maravilhosa, que nos abriu a porta para discutir sobre isso, a professora Lili, a Vitória, a Mônica e tantos outros jovens. É por isso que eu digo, todos os dias, Jailson, o que me faz levantar da minha cama para trabalhar, e eu faço o que eu amo, eu trabalho com o que eu amo. Para você ter ideia, eu trabalho numa instituição de inteligência emocional, com José Roberto Marques, e lá eu aprendo muito. Por quê? Porque o que eu aprendo é o que eu quero transmitir para a sociedade. O que eu quero transmitir no projeto Inclusão na Rua, poder falar sobre autoestima, poder falar para essas pessoas que elas não são um zero à esquerda, que elas existem, que elas precisam acessar todos os espaços e todos os lugares. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero ver os sindicatos e os engenheiros discutirem na hora de fazer uma loja inclusiva, uma padaria inclusiva, uma prefeitura inclusiva, um hospital inclusivo. Eu quero que as escolas sejam inclusivas, que essas pessoas possam discutir as políticas públicas, mas não só discutir da boca para fora, que efetivamente essas políticas sejam implementadas. Que a pessoa com deficiência, cadeirante, possa fazer, sabe o quê? Quero mandar um beijão para nossa querida Rosimeire Rodrigues,
presidente do conselho, um grande beijo para você, você é incrível. Que essas pessoas, Jailson, tenham a mesma oportunidade que eu tenho na hora de entrar no vestiário para poder colocar um look, uma roupa que eu quero comprar. É isso. Eu falo muito sobre equidade. A nossa querida Cidinha Raiz me deu uma aula disso. Ela falou, Felipe, eu vou explicar para você o que é equidade. Equidade é senso de justiça. É justiça social, e justiça social quer dizer a balança tem que ser igualitária. A padaria que eu acesso, o Jailson pode acessar, a Lucimeire acessa, o Fernandinho acessa, e todo mundo acessa. É justamente isso. E essa é a minha missão de vida. Eu encontrei, Jailson, dentro da luta de vocês, o meu propósito, a minha missão. Fazer com que isso, e detalhe, o desafio é bem grande, tá? O desafio é bem grande. Eu tenho certeza que o projeto Inclusão na Rua, e guarda esse dia de hoje, o projeto Inclusão na Rua vai ser reconhecido como patrimônio pela ONU, pela Organização Mundial. Eu tenho certeza disso. E que o Inclusão na Rua possa ser um exemplo para tantos outros estados, tantos outros municípios e tantos outros países. Que essa mensagem possa ecoar nos 4 cantos desse planeta. Que naquele cantinho, lá naquela cidadezinha do interior, aonde naquela terra batida de barro, o cadeirante ele seja lembrado e ele entenda que aquela cidade é dele, que efetivamente ele vai ser representado, ele vai ser reconhecido e ele vai ter um mínimo de dignidade. Eu tenho certeza disso. Jailson, o meu muito obrigado por você existir, cara. Fernandinho, o meu muito obrigado por vocês existirem. Vocês me inspiram. A Lucimeire, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. E se você vê o cuidado, o amor, o carinho que ela trata o seu filho com autismo, encanta. E é desse jeito, é desse mesmo jeito, é com esse mesmo amor, é com esse mesmo carinho que o Jailson, que oficialmente vai representar e representa muito bem hoje na sua cidade, que já determinou o gabinete inclusivo que todas as cidades sejam inflamadas de fazer o bem e de ecoar essa mensagem de que nada sobre nós sem todos nós. E que ninguém, nem o preto, nem o branco, nem o amarelo, nem a pessoa com deficiência e sem deficiência vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Você está sensacional. Muito obrigado. Ninguém fica para trás. Sensacional. Cara, essas palavras que você falou aí, né? Eu fico aqui, eu estou até sem conseguir dar continuidade para nossa live aqui, porque ela é sensacional. Eu só vou continuar porque a gente precisa mesmo mostrar para as pessoas. Eu queria que tivesse todo mundo, ó. Nesse momento tem 25 pessoas online. Se essas 25 pessoas compartilhassem, nós ia estar com 50 pessoas online aqui na nossa live. Então, gente, compartilhe essa live, vamos conversar com as pessoas, vamos ajudar a tirar as pessoas com deficiência. Porque como que você faz para tirar as pessoas com deficiência dentro de casa? É com informação. Se ela tem informação, ela vai sair. Hoje, eu vejo bastante amigos, né? Inclusive, estou muito triste hoje, porque eu perdi um amigo do Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência, ele é cadeirante, né? Ele pegou o nome dele é Emerson, quero até falar aqui na live. Ele pegou uma infecção generalizada e não resistiu por causa de uma úlcera, cara. Não pode, isso não pode mais acontecer aonde vivemos hoje, cara. Né? Uma pessoa com deficiência dentro de casa pegar uma úlcera e ele só vai procurar recursos depois que está generalizada, que não tem mais como tratar. Então, gente,
E o Inclusão na Rua vem para dar visibilidade para essas pessoas. E é por isso que nós vem falando toda hora. Isso aqui é luta. Nós lutamos, nós acordamos de manhã cedo, a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar em alguma coisa para dar o protagonismo para a pessoa com deficiência. Né? Você faz isso todos os dias quando você acorda, Felipe Marconato. Fernando, todos os dias quando acorda, pensa primeiro na causa da pessoa com deficiência. Eu também venho fazendo isso. E com isso, o Inclusão na Rua está ganhando nova repaginada. Eu não sei se... Eu vou perguntar para você aqui, eu não sei se você vai poder falar agora. Se não puder falar, as pessoas que estão aqui vão entender, né? O que o Inclusão na Rua está se transformando agora, meu amigo? Bom, quer falar, pai? Deixa... Eu falo. Bom, vamos lá. Bom, o Inclusão na Rua está de cara nova, Jailson. Nós tivemos a oportunidade de completar 3 anos. E nesses 3 anos, nós pensamos no que nós podíamos fazer diferente para ampliar e aumentar o leque oficialmente de oportunidades. E quando o Inclusão na Rua nasceu, o seu sempre viés foi justamente a inclusão social. E hoje nós estamos ampliando esta mesma inclusão na rua, inclusão da pessoa com deficiência, nós estamos ampliando, trazendo dentro do aspecto da diversidade. Então, o Inclusão na Rua, ele faz a inserção de toda a sociedade, do idoso, da juventude, das crianças, de quem quiser e de quem vier. E a nossa imagem nova, eu vou pedir para minha mãe pegar para mim. Mãe, você pode pegar a camiseta do projeto para mim, ou a xícara? Ah, olha, já veio aqui pegar a xícara. A Mãe Proativa é isso, ó. Estamos de cara nova. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa xícara é um DNA, tá? E esse DNA, Jailson, por que eu escolhi esse DNA? Eu tive um insight, uma iluminação, e eu pensei no DNA. Eu disse, bom, o DNA, para ele ser formado, ele precisa ter 2 células. Obrigado, mãe. Olha, minha mãe pegou aqui a camiseta. Olha aqui. A camiseta. E sabe o que eu escrevi na minha? Anjo. Espera aí. Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Por que todas as vidas importam e por que nós pensamos no DNA? Porque o DNA são 2 células. Ele é formado por 2 células. Uma que vem por cima e a outra que vem por baixo. E essas células, elas vão sofrendo mutações até serem encontradas. E quando elas se encontram, elas passam por uma mutação. Então, são várias células que passam por uma mutação. Esse DNA representa as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. E sabe o que é a junção de tudo isso? É nada sobre nós sem todos nós. É uma forma que eu encontrei de dizer dentro de um símbolo que a vida só vale a pena e só faz sentido porque o Jailson existe, porque o Fernandinho existe, porque a Lucimeire existe, porque a Sandra existe e porque existe todas as pessoas com deficiência e sem deficiência, e que a nossa vida só faz sentido porque todos existem. Então, esse é o nosso novo formato. E dentro aqui, ó, bem no centro, tem um escudo, né, que representa todos nós. Esse escudo é de quem trava as batalhas, de quem trava as lutas, de quem oficialmente é a representação oficial de todas as pessoas que pensam assim: eu posso não ter nenhum tipo de deficiência, mas essa luta é minha e é de todos nós.
Então, o projeto Inclusão na Rua, ele vem dentro do seu novo formato para trazer essa visibilidade, de mostrar para a sociedade de que nós precisamos incluir e incluir todos. Eu quero que a pessoa com deficiência vá no SUS e ela seja tratada com muita dignidade. Eu quero que ela vá em qualquer lugar, porque todo lugar é nosso. E ela, oficialmente, se sinta representada e tenha um atendimento humanizado. E sabe o que acontece? Eu tenho uma frase para embasar isso que eu estou falando, tá? E essa frase, ela diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, e aí eu digo pela sua deficiência, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar alguém, as pessoas precisam aprender. E se aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Essa é a frase de Nelson Mandela. Mas eu coloco, ainda, eu abro um parênteses para colocar mais uma palavra dentro dessa frase do nosso querido e nobre Nelson Mandela. Além de fazer com que as pessoas aprendam a amar, essas pessoas também podem respeitar. É isso. A gente não quer absolutamente nada mais e nada menos do que equidade, justiça social e respeito. Nada sobre nós sem todos nós. Sensacional, Felipe. Felipe, eu também queria ler aqui uma frase que eu deixei salva aqui para a gente fazer esse bate-papo, que é assim, ó, isso aqui vai para todas as pessoas com e sem deficiência, mas para a gente conseguir atingir o nosso ápice mesmo na nossa luta, nós temos que usar uma frase dessa como inspiração. A liberdade não é algo que seja dado voluntariamente pelo opressor, é algo que devemos ser exigido pelo oprimido. Então, nós, pessoas com deficiência, que passamos anos nas mamorras da opressão, né? Então, é hora de galgar o melhor espaço na sociedade. Então, para isso, nós precisamos nos unir hoje, ir para a luta e mostrar que a pessoa com deficiência tem a possibilidade de ser o que ela quiser ser. Então, quando buscar um espaço na cultura, né, que nem tem aqui o nosso amigo que está participando ativamente hoje da nossa live aqui, quando você for buscar um espaço na cultura, é para você fazer cultura de verdade, é para você fazer arte, não é um meio de terapia. Terapia você vai buscar lá no SUS, né? Então, quando você vai procurar um esporte para pessoa com deficiência, é esporte para valer mesmo, é para você, né, se exercitar, fazer o bem, não é terapia. Então, essas pessoas precisam entender isso. E o Inclusão na Rua vem trazendo essa bandeira sensacional, que é a mais importante de todas. É a barreira atitudinal, que assim, a nossa live, eu não costumo passar de 1 hora, mas hoje nós vamos passar um pouquinho mais, que eu queria que o Fernandinho falasse um pouquinho mais para nós sobre a barreira atitudinal, enquanto eu coloco esse rap aqui para nós escutar eles. Esse rap é o da nossa live hoje. Algumas pessoas, né? Eu gosto de frisar que a luta não se faz com teoria, não se faz com palestras, que fazem sim parte de uma construção de mobilização, mas mais do que esses livros que estão aqui atrás, que são praticamente todos ligados às questões da pessoa com deficiência, das lutas raciais, e da diversidade como um todo, são livros que nos alimentam para mostrar que o Fernandinho sempre foi um pouco, sim, revanchista, mas revanchista contra aquela barreira social que fazia com que
olhassem o Fernandinho primeiro pelas muletas e depois pelo currículo. Primeiro pela cota e depois pela competência. Então, muito antes do que tudo isso que acontece aqui possa ser visto como algo que é mais um projeto meu, do Jailson ou do Felipe Marconato, eu posso dizer com toda licença para vocês, Jailson Lacerda, que eu já instituí muitos projetos de política de massa relacionados à pessoa com deficiência, como GTI, como PISPED, como inclusão na rua, e nenhum deles tem o nome Fernando Schran, porque o protagonismo não é para o Fernando Schran, para o Marconato ou para o Jailson, mas é para todas as pessoas que, de alguma forma, têm coração disposto a fazer uma grande união para chegar aonde a governabilidade não chega, o poder público não chega e as pessoas preconceituosas não alcançam. Muita gente levanta a mão aqui e diz: eu não sou preconceituoso, mas lá dentro da sua casa diz: o Fernando não serve para estar dentro da minha família. Isso aconteceu comigo, aconteceu com muitos colegas que passaram por aqui. Então, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que passaram por aqui, dizendo: parabéns, Felipe Marconato, pela sua luta, pela militância, parabéns, Jailson, e parabéns, Fernandinho. Quero dizer que a semente da luta que eu pude, pela primeira vez, colocar vocês para falar, eu vou trazer hoje uma coisa que eu sinto muito, sinto bastante, que o Felipe Marconato é o meu filho escolhido, poderoso, que é um filho de luta, que através da minha deficiência viu a oportunidade e o viés para um propósito de vida. Você sabe quanto isso tem poder? Você sabe quanto tem poder a vitória, de repente, lá de Francisco Morato, jovem, ou a professora Lili, hoje nossa coordenadora de educação inclusiva para o projeto Inclusão na Rua, e agradecer todas as pessoas que passaram por aqui. A Dilson, a Leide Artilheiro, Dr. Rodney, a Vitória, a Rosemary, e dizer que muitos pais hoje que me acompanham, quando eu digo, eu sou apenas um porta-voz, eu sou o seu filho amanhã. Eu estou retribuindo um pouco do que a dona Nicoleta fez por mim naquela época, 30 anos atrás, quando a deficiência ainda não estava na moda e ela tinha que ficar correndo para conseguir uma vaga numa escola ou conseguir que as pessoas entendessem que eu não estaria, de repente, numa escola especial para pessoas com deficiência, mas sim que ela queria que eu estudasse. Talvez não seria aquele camarada mais habilidoso em algumas coisas, mas com certeza seria o cara que tentou. Então, às vezes alguém diz: o Fernando faz muitos projetos e larga pelo meio. E eu me sinto muito triste com isso, porque hoje lugares que eu já fui há muito tempo, talvez tenha alguma dificuldade para me chamar, por entender que eu não posso ficar em um viés para uma coisa. O meu propósito com inclusão na rua e o meu propósito de militância como pessoa com deficiência é buscar mostrar que a pessoa com deficiência é capaz de viver e não só obrigada a sobreviver pelo mundo. Então, tanto faz a bandeira, tanto faz a placa ou o nome do projeto. O grande projeto é quando o Jailson se coloca, quando o Felipe se coloca, Denis Albert, Nelson Abad, Jace, todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência, para fazer em 2020
a maior bancada de pessoas com deficiência nas casas legislativas de São Paulo. E eu falo sim sobre política, porque eu não tenho nada que me desabone. Se os outros são ruins, é problema deles. Se a coisa é difícil, para mim, estar de pé hoje aqui para dar os primeiros passos foi difícil. Pegar o trem para ir até Francisco Morato foi difícil. Pegar o ônibus para ir na EB, falar para os pais, foi difícil. E assim sucessivamente. Então, eu quero dizer, quanto mais difícil a luta, mais será a nossa vitória. E maior será nossa vontade de lutar. Então, eu não tenho nada que me desabone e eu vim de graça. Vim de graça, mas com um preço muito alto para pagar. É o preço do que a minha mãe pagou e do que todas as pessoas guardadas à religiosidade, inclusive, trouxeram como força de fé. Porque lá na masmorra, na antiguidade, deficientes não tinham nem a oportunidade de abrir a boca. Nasceu com defeito, era jogado na vala. E hoje, de uma forma mais contemporânea, mais evoluída, com inteligência, precisou ter a primeira senadora cadeirante para eles verem que tem acessibilidade no Senado. Por quê? De uma forma ou de outra, a pessoa com deficiência é jogada na masmorra. Sabe o que eles pensavam? Uma senadora nunca vai chegar aqui cadeirante. Uma cadeirante nunca vai chegar aqui. E aí eu vou em algumas câmaras de vereador aí por São Paulo, pelos municípios, onde não tem elevador. E aí o cara chega e fala, não, eu vou te atender aqui embaixo. Eu falo, meu amigo, Jesus não me escolheu para estar aqui embaixo. Jesus me escolheu para ser o melhor. E eu vou estar lá em cima. Guardadas as proporções, Deus, a religião de cada um. Eu quero dizer que a sua fé é que te dá a sua direção. E não importa quanta falta de escada tiver ou quanta falta de acessibilidade tiver, eu vou onde cada um me jogar para cima, e se quiser me jogar para baixo de novo, eu caio, levanto de novo, caio, levanto, faço mais um projeto, vou com inclusão na rua, vou com ninguém ficar para trás, vou com muleta neles, vou com o GTI, vou com o PISPED, mas principalmente vou com as pessoas dispostas a entender que o mundo não está aqui dentro da casa delas. Nessa pandemia, a gente tem a oportunidade de botar para fora muitas coisas e falar com voluntarismo de coração que as pessoas não querem entender. Muita gente, às vezes, diz, o Fernando agora está como conselheiro e pode ajudar a gente aqui. Às vezes, a coisa é tão difícil para a pessoa com deficiência que, por mais vontade que a gente tenha, a gente não consegue chegar. Você sabe disso, Jailson, quando criou o conselho aí. Você sabe o quão é difícil fazer as pessoas entenderem quanto é a nossa vontade e quanto é o que efetivamente a gente pode fazer com uma caneta. É por isso que eu falo que o ativismo sem política é muito bom, mas tem um limite. E é aqui que você vai chegar. É aqui que você vai chegar, Jailson. Na caneta, que não é mais a caneta dos interesses, a caneta do seu protagonismo, mas é a caneta que vai trazer a diferença na vida das pessoas. Muito eu discutia com a Rose aí, em Francisco Morato, sobre as dificuldades, sobre o governo que não fazia ou que não acontecia, e a Rosemary me ensinou, estando lá na prefeitura, que ela tinha, sim, muita vontade de fazer as coisas, mas, de repente, por uma falta de vontade política ou prioridade, os recursos não chegavam para fazer para a pessoa com deficiência. Então, recurso tem. Se eles acharem que o recurso financeiro não põe a pessoa com deficiência como prioridade, a gente vai com coração, com recursos humanos, vendendo bala no trem, vendendo trufa no metrô, doando cadeira de rodas, praticando, sim, o assistencialismo para quem precisa encher a barriga, mas principalmente dando condições para que a pessoa não precise mais de assistencialismo e possa pegar sua ferramenta, sua muleta,
para ser protagonista da sua própria história. Hoje estou um pouco indignado, porque o tempo todo eu recebo críticas sobre o que a gente está fazendo. E teve um camarada aí que falou que precisava bater um papo comigo sobre assistencialismo. Você sabe o quanto que eu faço da boa obra, saio da minha casa dando cesta básica ou ajudando as pessoas? Eu não sou leviano para entender que as pessoas não conseguem procurar emprego com barriga cheia. Mas não é isso que a gente tem que dar. A gente tem que abastecer, sim, a força de união entre uns e outros para que ninguém passe fome, mas se a gente não der a vara, às vezes o peixe vai acabar. E as 60 famílias no Brasil que têm a renda para cada 1.000 famílias vão continuar ricas, comendo o seu caviar, e muitas das vezes pessoas com deficiência vão morrer e não vão nem ter a oportunidade de tentar. Então, por muitas vezes eu tentei muitas coisas e não consegui, mas não foi pelas minhas forças, foi por Deus, para mostrar que, de repente, o melhor da luta não é a vitória, mas é a trajetória e as conquistas e as feridas que nos fazem cascudos para não abaixar a cabeça. Todos os dias eu vou dormir, acordar, lutando pelas pessoas com deficiência, mas principalmente por todas as pessoas que precisam. Professora Lili entrou aqui e eu quero falar para vocês uma coisa muito especial. Muitas das vezes eu fui discriminado sobre ser um produto de milagre. Como é que eu poderia falar a palavra de Deus num púlpito se eu tinha alguma deficiência ou se eu era enfermo? E daí a gente foi estudar teologia, fez a escola ministerial, virou pastor, mas principalmente trouxe para as pessoas que a cura não é no corpo. A cura das pessoas tem que ser na alma. A sociedade é deficiente, já isso. Quanto que as pessoas vão se fazer eficientes para entender que a vida é uma só e a gente não pode sair por aí tacando pedras e falando mal dos outros. Todo mundo tem a dificuldade com alguma coisa. Ninguém é perfeito em alguma coisa. Em vez de você pegar essa live e ficar procurando as palavras erradas que a gente está falando, por que você não entra para a Inclusão na Rua, não entra para o projeto do Jailson, ou não vai conhecer o Felipe Marconato para nos ajudar onde a gente está fraco, para nos levantar onde a gente tem dificuldade, para assim nos tornar mais forte? Quero dizer, professora Lili, que é um orgulho e uma paz para mim no coração você ter me conhecido e hoje me chamar de meu pastor. Isso, para mim, é algo muito emocionante. Acho que o Jailson não colocou ela o tempo todo aqui, porque senão ia ser um rio de chorar. Eu falo que ela é minha bússola, toda vez que ela fala eu choro, e hoje eu me estendi um pouco mais. Eu gosto de escutar vocês, falei um pouco mais, quero deixar um abraço, sabe? Principalmente para todos aqueles que passaram por aqui e por algum motivo eu hoje não converso muito, não tenho uma relação mais tão próxima, mas eu queria dizer para você que passou por aqui e sabe sobre o que eu estou falando. Há algum tempo atrás, a gente se tratava como irmão e por algum motivo eu não consegui cumprir as suas expectativas, mas não deixei de pensar em você, de gostar de você e de entender que os nossos caminhos hoje não se cruzam mais, mas que para cada um que passou por aqui fez a diferença na minha vida, inclusive os pais, mães que passaram por aqui. Quero dizer que o Fernandinho não sumiu. Ele apenas está aqui para conseguir e fazer a diferença na vida de vocês. É isso. Sensacional, cara. Sensacional esse bate-papo. Hoje nós esticamos a nossa live um pouquinho mais, porque o bate-papo está sensacional. Então, a professora Lili voltou aqui para o nosso estúdio para bater um papo com a gente, para ajudar nós a finalizar. Boa noite, terminei a minha aula. Professora Lili veio ajudar nós a finalizar essa live, que está muito bacana. Então, eu gostaria que a gente já fizesse as nossas considerações finais aí um pouco rápido
escutando as batidas do som do Rebelião C4. Primeiro eu quero Que também é o protagonista dessa live hoje aqui, ó. agradecer a oportunidade de fazer parte desse projeto. Algo maravilhoso, eu tenho o privilégio de conhecer vocês, de aprender com vocês, né? Eu sou privilegiada, eu estou aqui para contribuir, tenho certeza, eu vou estar vendo a live que vocês expressaram com muita propriedade qual é o sentido desse projeto, e nós temos que acreditar, tudo que nós acreditamos e nos esforçamos, nós conseguimos, colocamos na frente de Deus e vamos conseguir, né? O projeto Inclusão na Rua, ele luta para ajudar as pessoas, ele luta para quebrar as barreiras, ele luta para unir as pessoas em prol de um bem maior, que é o que está faltando hoje. Então, eu faço parte desse projeto, agradeço muito, né, a oportunidade do meu presidente, Felipe Marconato, do meu vice-presidente, pastor Fernandinho, né, do meu amigo, Jailson, né, eu tenho o privilégio de chamar vocês de amigos, e isso é verdadeiro entre nós, né, e Deus uniu a nossa amizade como uniu o propósito. Então, nós estamos aqui e vamos ajudar, né? Eu gostei muito dessa frase, ó, let's hold hands and walk together. Vamos nos unir, né? E juntos caminhar. Vamos unir as nossas mãos e vamos caminhar. Felipe, finalizando aí o nosso bate-papo. Bom, falar depois dessa festa é tanto quanto trabalhoso, né? Mas, bom, gente, nós estamos finalizando as redes sociais do Projeto Inclusão na Rua. Nós vamos lançar o Instagram provavelmente no sábado ou no domingo. Eu vou subir o comunicado. Todos vocês estão convidados, tá? Para acompanhar a nossa página e tudo que vai ser feito. Eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um grande abraço para o nosso querido Nelson Abad. Quero mandar um abraço para a Sandra, assistente social da IB, enfim, e para todas as pessoas, Vitorinha, para Mônica, enfim, quero mandar um abraço para todos vocês que têm a oportunidade aí, que nos deram a oportunidade da sua audiência, dizer que o Projeto Inclusão na Rua está à disposição de vocês. Vamos aguardar para o término dessa pandemia, Jailson, porque eu vou contar um segredo aqui agora, viu? Gente, traz o ouvido assim, ó, um pouquinho para mais perto. Nós vamos fazer, assim que terminar essa pandemia, o lançamento oficial num lugar muito top, muito chique, bem. Vai ser lindo. E eu espero todos vocês. Jailson, muito obrigado por tudo que você nos proporcionou nessa live. Eu te desejo toda a paz, toda a saúde, todo o sucesso. E um beijo no coração de todas essas pessoas maravilhosas que estão vendo essa live agora e que terão a oportunidade de acompanhar posteriormente. Meu vice-presidente, um beijo no teu coração. Minha diretora, um beijo no seu coração. Meu diretor, um beijo no seu coração. Jailson. Um abraço, Jailson, meu guerreiro de fé, meu parceiro de luta. Um abraço, meu filho, Felipe Marconato. Um grande beijo, minha irmã, minha bússola, Lili, professora Lili. E a todos que passaram por aqui, que a gente possa entender nessa noite que tudo aquilo que, de repente, nos colocou afastados, essa pandemia, muita coisa para a gente repensar. Quando isso tudo passar, que possa nos aproximar e fazer com que as coisas pequenas, de repente, que ficaram mal explicadas, façam com que o propósito nos traga algo muito mais poderoso e íntimo para realmente não ficar só numa live ou não ficar só nesse bate-papo e realmente possa trazer as pessoas de volta, entendendo que um sonho que se sonha sozinho é apenas um desejo, mas um sonho que se sonha junto faz a diferença real na vida das pessoas. É isso. Sensacional. Hoje nós fizemos o Inclusão na Web, o Inclusão na rede social.
e conseguimos fazer um bate-papo aí bacana, né? Estamos finalizando aqui com muita dor no coração, que as pessoas estão curtindo bastante aqui o nosso bate-papo. Mas, gente, vou deixar o contato do Felipe Marconato nessa live aí. As cidades que estão escutando nós, se quiser levar qualquer dia o projeto Inclusão na Rua para a cidade, lá é só falar com o Felipe Marconato. O projeto Inclusão na Rua está sendo instituído agora, está criando um projeto de instituir ele, que aí vem com as direção já montada aí, professora Lili, Felipe Marconato, Fernando, e eu também estou fazendo parte dessa primeira composição aí. Então, nós vamos ficar todos com Deus aí, que tenham uma boa noite, cara. E hoje a ideia foi só, né, dar protagonismo mesmo para a causa da pessoa com deficiência. Pode falar, Felipe. Antes da gente terminar, vamos fazer só uma coisa aqui. Na rua. Geralmente a gente manda um flow pra galera, manda energia. Então é assim, ó. A galera que tá em casa manda energia pra nós, hein? Aí a gente vai fazer flow, inclusão na rua, vem e a gente finaliza, beleza? Sensacional. Então vamos lá. Todos vocês aí de casa, levanta a mão. Manda energia. Agora, inclusão na rua. Vem! Gratidão, Sensacional. Um beijo a todos. Uma boa noite. Nós estamos finalizando aqui esse bate-papo sensacional com o som do Rebelião C4. Deixa eu só aumentar aqui. Isso é coisa de mané. É isso aí, gente. Obrigado.